O senador Rogério Marinho. Senhor presidente, senhores parlamentares, senhor Antônio Camilo, seus advogados, população que nos acompanha nesse momento, primeiro eu quero deixar claro ao senhor Camilo, que está aqui como testemunha, né, que eu acredito que nenhum de nós gostaria de estar aqui. Vossa Excelência, com certeza, passando um constrangimento, e nós aqui, ao exercermos o nosso mandato, cumprindo o nosso dever, que é, inclusive, instalar comissões para investigar ilícitos. E me chamou a atenção quando Vossa Senhoria fala que, ao longo da sua vida pública de 47 anos, vida privada, desculpa, de 47 anos, é um empresário bem-sucedido, é um próspero, né? Relativamente próspero foi a palavra que o senhor usou. Me chamou a atenção porque são 22 empresas, que Vossa Excelência é o proprietário, o sócio, e dessas, três, na verdade, são de 40 e tantos anos para trás. De 1986, de 89, de 2014. Uma o senhor abriu em 2022, que é a Prospecto. E as outras 18 empresas o senhor abriu em 23 e 24. Então, de repente, houve um boom da sua atividade empresarial em 2023 e 2024, coincidentemente no governo do presidente Lula. Né? São 18 empresas das 22 empresas que o senhor é detentor, aconteceram nesse período. Vou fazer algumas considerações, depois o senhor vai ter todo o espaço para poder fazer suas considerações também. São 6 associações, pelo menos o que eu encontrei aqui, que receberam prestação de serviço das suas empresas. Então, me parece que houve uma estrutura bastante sofisticada. Eu ouvindo o senhor falar, justifica, porque o senhor realmente tem proficiência, o senhor tem assertividade, o senhor tem conhecimento técnico, o senhor assevera as ações que o senhor praticou com bastante propriedade, né? Então, Vossa Excelência, ao contrário daqueles que lhe antecederam, que foi o senhor Rubens e o senhor Milton, se eu não estou enganado, né, que estavam bastante hesitantes, bastante titubeantes, Vossa Senhoria tem silêncio, por favor, bastante domínio sobre o que está falando. E por que isso me chama a atenção? Não, só um instantinho, né? O tempo ali está errado. Ah, ótimo. Eu pude fazer um preâmbulo. Não, mas eu pediria que Vossa Excelência colocasse os 8 minutos que estavam lá quando eu estava falando. Não, mas já lhe foi dado mais antes. Não, eram 8 minutos. Eram 10 minutos, você tinha falado 2 só. 8 minutos. Bote 8 aí. Obrigado, presidente. Então, isso para nós chamou realmente a atenção. Então, continuando, o senhor afirmou aí que a partir da IN 162, que o senhor disse que aparenta ter conhecimento das entranhas do INSS, houve algum controle sobre as ACTs e sobre os descontos associativos. Eu lamento dizer a Vossa Senhoria que não é verdade. A partir de 2024 é justamente o momento que se aceleram esses descontos. Nós saímos de 1,5 bilhões em 23 para 3 bilhões em alguma coisa em 2024. E em 2025, se continuasse o mesmo diapasão, chegaremos a 5 bilhões de reais. Nós saímos de 2 milhões e 700 mil associados no final de 2022, em final de 2024, para 7 milhões e 500 mil associados. 5 milhões de associados. O que levou 34 anos para ser atingido, foi atingido em 2 anos e meio. Então, é muita eficiência, é muita capacidade técnica, é muita proficiência e é muita atratividade dessas entidades que prestavam serviço a essas associações para captar um número tão superlativo de associados num espaço tão curto de tempo. Então, isso me chamou a atenção. Nós temos escutado aqui uma narrativa recorrente. Eu tenho dito, eu infelizmente tenho a obrigação, ao invés de perguntar a Vossa Senhoria, de primeiro fazer alguns apontamentos, né, após esse preâmbulo. Os representantes do governo falam, isso começou no governo do presidente Bolsonaro. Eles têm uma memória seletiva, porque a primeira ACT, e é bom que o senhor saiba, começa em 1994 com a CONTAG. Fazem mais de 30 anos. Eles dizem que o governo Bolsonaro
não ficou inerte, prevaricou no processo. É o único governo em 30 anos que combateu fraudes, começando com o MP 871, com o decreto de 2020, que é o 10.421, e com duas instruções normativas, a 110 e a 128. Todas elas no sentido de permitir que os novos benefícios nascessem bloqueados. Isso foi desbloqueado só em 23 no governo do presidente Lula. Que todos os controles passassem pela diretoria de benefícios antes de ir para a data prévia. Isso foi retirado no governo do presidente Lula. Determinou a revalidação, porque mesmo quando a lei foi derrubada em 2022, essas instruções normativas e o decreto obrigam a autarquia, porque são dispositivos infralegais. E o governo Lula prevaricou porque não procedeu à revalidação que deveria acontecer no final de 2024. Então, a primeira narrativa falsa. A segunda, afrouxou regras, eu acabei de falar. As que nós impusemos é que eles afrouxaram. E a terceira, que o PT, quem descobriu, combateu as fraudes. As fraudes foram interceptadas pela imprensa, através de reportagens, foram identificadas pelo Ministério Público, foram informadas ao Judiciário e a Polícia Federal agiu a mando do Judiciário, que, por sua vez, determinou que o Ministério da Previdência afastasse o presidente do INSS e o Procurador-Geral. Não foi Lula, não. Lula estava dormindo em berço esplêndido. E só para lembrar aos desavisados, que não sabem que existia fraude do INSS, 1991, mas vamos para cá, 2009 e 2010. Descontos irregulares aumentam. Descontos irregulares, senhores. Olha que surpresa. Quem era o presidente naquela época? Descontos irregulares. O volume de descontos agora começa a aumentar, segundo o Baus. Eles começam a ser mais recorrentes, mas ainda tem algo muito localizado no varejo. Começa, sabe quando? 2009, 2010. Aí vem contribuição compulsória. Aposentados são descontados sem saber, sindicatos faturam milhões. Olha que surpresa. Sabe quando é que foi isso, gente? Foi em 2010. E o ministro Carlos Gabas, na época, sede da Confederação Brasileira dos Aposentados, na última quarta-feira, ficou decidido que o interessado que está sendo lesado, roubado, precisa ir ao sindicato ou associação e pedir o cancelamento. 2010. Quem era o presidente na época? Ah, não sei. As pessoas vão entender o que é que eu estou falando. Idosa descobriu que teve desconto devido de INSS por 30 anos após escândalo de fraude. Acabei de dizer que faz desde 1994. Contribuição compulsória. Aposentados são descontados sem saber se sindicatos faturam milhões. 2010 também. Polícia Federal conclui inquérito que investiga Gleisi e Paulo Bernardo e envia relatório ao Supremo Tribunal Federal. Olha que surpresa, quem são esses personagens? 15 de março de 2018. E qual é o inquérito aqui? Consignados. Qual é o objeto dessa comissão, me parece, né? As pessoas talvez tenham se esquecido. E agora, esse partido que fica aqui dizendo que quer combater a fraude e tal, quer ajudar o trabalhador, é o mesmo que votou contra, há pouco tempo, na medida provisória que determina a retirada dos consignados. Né? É a mesma. E a esquerda ajudou a manter desconto que levaram à fraude do INSS. Está aqui 2019, mostrando que foi combatida a MP, que nós apresentamos a 871. Nós estamos vendo aqui uma profusão de notícias. Vou até parar por aqui, porque para não constranger muito os nossos amigos. Mas vamos aqui para algumas perguntas, para dizer que eu não perguntei nada a Vossa Senhoria. Em dezembro de 2022, nós tínhamos 2.706.000 aposentados. Começou em janeiro de 2019 com 2.700.000, menos 70.000 aposentados. E o ápice aqui foi 7.400.000 em dezembro. Diante de tudo isso, pelas características que eu já descrevi de Vossa Senhoria, de que é uma pessoa sofisticada, inteligente, antenada com o que está acontecendo ao seu redor, Vossa Senhoria não notou que esse boom econômico que foi proporcionado a Vossa Senhoria e às suas empresas tinha origem justamente nessa questão ligada às associações que cresceram vertiginosamente nesse período? Eu vou fazer 4 perguntas, o senhor responde de uma vez. Né? O senhor comprou, o senhor nos disse aqui, 50 milhões, quase 49 milhões em debêntures de uma empresa chamada Aspar. E o senhor afirmou aqui, uma declaração sua há pouco, né, de que diversifica os seus negócios e alocou 49 milhões nessa empresa, porque é uma empresa de tecnologia. Me parece que o debênture é em função do investimento nessa área de tecnologia. Vossa Excelência tem conhecimento de que tipo de produto é esse?
ele realmente cresceu na proporção que Vossa Senhoria imaginava, justificando o seu investimento? Eu tenho 50 segundos, presidente. E, por fim, nessa situação, o senhor tem conhecimento de que, recentemente, foi anunciado que esta empresa é caracterizada, inclusive no inquérito da Polícia Federal, como uma empresa que repassa recursos a terceiros, como o caso do senhor Paulo, que é secretário executivo de um senador aqui do Senado da República, 3 milhões de reais foi noticiado, né? O senhor disse que não tem relação direta com nenhuma das entidades com desconto associativo. No entanto, o senhor foi procurador da AMBEC. Como é que o senhor explica essa ambiguidade? O senhor conhece quem é o responsável por essa empresa Aspar, já que o senhor fez um investimento tão vultoso com essa empresa, o histórico dela, porque 49 milhões é muito dinheiro para qualquer um, inclusive para Vossa Senhoria, imagino. E, por fim, Vossa Senhoria também, a última pergunta, prometo, presidente. Pois não. Vossa Senhoria afirma aqui que não há dificuldade de se ter negócio ou contratar serviços com funcionários públicos. Concordo com Vossa Senhoria. Mas, veja, Vossa Senhoria tinha uma relação com a esposa do senhor Virgílio, negocial. E ele, além de ter sido, na época, quando fez essa empresa, no final do ano de 2022, essa empresa, contratou uma pessoa que depois prestou o serviço ao senhor, né, que foi o diretor financeiro, acho que foi o senhor Milton, se eu não estou enganado, ou o senhor Rubens, um dos dois. Para encerrar, Excelência. Não é muita coincidência que essas pessoas estejam dentro do mesmo bolo dessa confusão fenomenal. Então eu encerro, eu tinha mais 5 aqui, eu encerro dizendo a Vossa Senhoria que esse, sem dúvida nenhuma, é um problema gigantesco. Vossa Senhoria está bem assessorado, Vossa Senhoria é um homem inteligente, preparado, consciente do que está acontecendo. Espero que o senhor possa, caso seja possível, provar a sua inocência, mas há um fato inquestionável. Há um roubo contra aposentados brasileiros. Há uma fraude que foi cometida. E era muito importante que o senhor pudesse nos ajudar a elucidar, ou se não a nós, a própria Polícia Judiciária. Pois não. Senador, só para esclarecer, Rogério. Primeiro gostaria de falar que o senhor fez uma análise do governo, do qual eu não tinha ideia nem noção, porque, como disse, repito, eu não tenho nenhuma relação governamental com nenhuma das minhas empresas, qualquer que seja a esfera de governo, municipal, estadual ou federal. Segundo, senador, eu não estou aqui como testemunha, estou aqui investigado. Desculpe. E nessa investigação eu vou provar minha inocência justamente pelo seguinte: os contratos firmados entre as minhas empresas e as associações ou os outros clientes, eles serão encostados no processo. Os objetos deles vêm junto com 18 milhões de documentos prestados. Quando o senhor se refere que uma testemunha veio aqui, ficou titubeando, isso, aquilo, outro, eu sinto muito por elas. Duas. Por elas, eu sinto muito. Porque o que me traz aqui não é um treino, não é uma desenvoltura. Não, eu venho aqui para desmistificar que esse careca do INSS não sou eu. Ele foi criado, repito, a partir de uma narrativa que eu acredito, vou usar uma expressão que foi feita pela senadora Soraya Tronic, que está aqui nas notas taquigráficas aqui, que diz o seguinte: as pessoas estão sendo arredadas com muita história. É fato que nós caímos num mundo digital onde se tem diversas informações que são contadas histórias com E. Então, eu repito ao senhor, estou aqui como investigado e vou provar minha inocência.